Talvez você saiba, talvez não, mas a hérnia de disco é a principal condição que gera dor musculoesquelética na coluna e ela é a principal causa de busca por consultórios médicos e fisioterapêuticos especializados no tratamento da dor. Mas comumente, o que a gente tem assistido são 2 décadas de negligência a uma condição de saúde pública que incapacita milhares de trabalhadores, gerando ausência dos seus respectivos campos de trabalho, gerando absenteísmo, depressão e muita ansiedade. Um estudo publicado no Condado da Noruega, com mais de 50 mil pessoas, associou que 55% das pessoas que têm dor sofrem de ansiedade ou depressão. No início desse vídeo, no primeiro minuto, você já viu que eu já falei de 3 pontos importantes: dor, ansiedade e depressão. Por quê? O ser humano, ele é indissociável. É impossível nós tentarmos separar esses aspectos para tratar um paciente com dor crônica. E é isso que profissionais da saúde vêm fazendo ao longo dessas 2 décadas. Se você parar para analisar os estudos têm mostrado que, em 2 décadas, pacientes com problemas respiratórios vivem melhor. Pacientes que têm HIV positivo, por exemplo, vivem melhor. Pacientes com problemas crônicos, neurodegenerativos, eles vivem melhor. Diabéticos vivem melhor. Mas o paciente com dor crônica, ele está recebendo o tratamento errado de uma forma cada vez maior, avassaladora, eu diria. Hoje a gente tem mais de 58 tratamentos disponíveis, mais de 13 profissionais diferentes recebendo esses pacientes. Então vamos fazer uma alusão à nossa realidade clínica aqui. Você tem uma dor na coluna que já passou de 3 meses. Quem recebe você? O fisioterapeuta te recebe, o médico ortopedista te recebe, o médico nefrologista te recebe, o médico reumatologista te recebe, o quiropraxista te recebe, o osteopata te recebe, o acupunturista te recebe, o massoterapeuta, o ventosoterapeuta, o liberador miofascial, o instrutor de pilates, o especialista em RPG. E você, ou seja, paciente com dor crônica, parece uma bezerra desmamada com vários profissionais mamando em suas tetas. E desculpe o linguajar chulo, mas é esse o tipo de cuidado que você tem recebido por esses profissionais. E eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Preste muita atenção. Se você está com dor abdominal, você supõe que é o seu estômago, porque a dor está no local do seu estômago. Você vai num gastro, faz, pH-metria, endoscopia, toma inibidores de bombas de prótons, omeprazóis, adipeptis, por aí vai, toma antiácido, muda a alimentação, você continua com dor abdominal. A endoscopia não achou bactéria como, por exemplo, H. pylori, não achou gastrite enantiomatosa leve ou qualquer coisa do tipo. Mas você julgou saber sobre o que você sofre e procurou direto um especialista. Logo, ele é gastroenterologista. O que ele vai ter para te oferecer? Gastroenterologia, o cuidado médico gastroenterológico. E não está errado não, foi o que ele aprendeu a fazer. Agora vamos supor que nesse mesmo exemplo de dor abdominal, você foi num clínico geral. O clínico geral te avaliou, te examinou, fez testes específicos e o que aconteceu? Ele descobriu que a sua dor abdominal é por causa de uma pedra no rim. Ele passou um exame de ultrassom de abdômen total e das vias urinárias e confirmou que você tem várias pedras no rins e que essas pedras podem até estar aprisionando o ducto colédoco e esse ducto gerar infecções urinárias recorrentes que você nem sabia que tinha relação com a dor abdominal. E aí você vai no nefro e o nefro faz a litotripsia. Ele quebra as suas pedras, ele aumenta a sua ingestão hídrica, ele também muda a sua alimentação, ele sugere modificações do seu estilo de vida e em apenas 2 meses
você está livre da dor abdominal, livre de medicações e sabendo exatamente o que você tem que fazer para melhorar. Na hérnia de disco é a mesma coisa. O quiropraxista entendeu que a sua hérnia, aprendeu que a sua hérnia é por causa de uma subluxação vertebral. Sua vértebra está out of place, fora do lugar. E já que sua vértebra está fora do lugar, vamos colocá-la no local. Ele faz uma manobra, você sente alívio da dor e sai dali. Nossa, que fantástico. Ele tirou a minha dor com as mãos. Que cara sensacional. E isso faz muito sentido. Só que aí você tem um novo episódio. E ele não te educou sobre isso. Quando ele não te educa sobre o novo episódio que vai acontecer, não é questão de se acontecer. É questão de quando vai acontecer. Você vai achar que sua coluna está fora do lugar novamente. E aí você vai voltar para aquele profissional. E aquele efeito da técnica manipulativa, da terapia manual que o quiropraxista fez, ele não vai ter o mesmo efeito, porque ele é um efeito simpatoexcitatório, neurofisiológico, na bioquímica do seu sistema nervoso central, liberando analgésicos, e por isso você melhora da dor. Não porque sua vértebra está fora do lugar e o profissional colocou. Entendeu agora? E aquele efeito, ele já vai tender a ficar em remissão. Ele vai tender a ficar cada vez menos efetivo ao ponto que você está lá na sexta consulta, faz a técnica manual manipulativa, faz, sei lá, raspadores, liberação miofascial, e o que acontece? A sua dor não melhora. E aí você vai dizer que a quiropraxia não está funcionando. Mas na verdade você procurou o especialista. E o especialista só tinha a técnica na qual ele é especialista para te oferecer. Fez sentido agora? Agora vamos supor que você com a hérnia de disco procurou o acupunturista, porque você sabe que a acupuntura ajuda em depressão, em ansiedade, né? Em dor. Vamos fazer a acupuntura. O acupunturista vai lá e fala: poxa, você tem uma síndrome energética Bagan, você tem uma deficiência no canal colateral, no meridiano do baço, que controla músculos e tendões, e você, meu Deus, meu baço tá... Não é bem assim, é energético, você não vai entender, exame de sangue não pega. Que coisa mística, né? Que explicação plausível e que coisa mística. Pois bem, quando você perfura um paciente com agulha, existe um efeito neurofisiológico, onde o sistema imunológico, o sistema neurológico, o sistema endócrino, o sistema musculoesquelético responde com detecção de ameaça àquele estímulo perfurante. Esse estímulo perfurante vai fazer com que haja uma liberação de neurotransmissores no sistema nervoso central, na corrente sanguínea, e você então melhora. Quando você melhora, você atribui que aquela deficiência energética, que aqueles músculos e tendões explicados pelo acupunturista foi solucionado. E que bom que foi solucionado. Só que aquele efeito neurofisiológico vai depender da acupuntura. E à medida que você vai fazendo mais e mais acupuntura, esse efeito vai ficando menor. O tamanho de efeito vai reduzindo. Você continua dependente do profissional. E essa dependência vai fazer com que você sempre fique gastando dinheiro. Se você tem dinheiro para gastar e você gosta daquele cuidado, você se sente bem, continua. Eu estou falando aqui sobre resolutividade de um problema chamado hérnia de disco. Dor nas costas secundária à hérnia de disco. Beleza? Quando você vai no osteopata, é a mesma história do quiropraxista. Ele vai te dizer que tem uma víscera fora do lugar e vai mobilizar aquela víscera, vai pegar no seu abdômen e vai te dar a ideia de que você está mexendo no órgão, vai mexer na sua cabeça e vai dar a ideia que está movimentando o seu crânio, e o líquido cefalorraquidiano vai bombear a célula túrcica e a hipófise vai liberar analgésico e você vai relaxar e você vai dormir bem. Ou seja, a parada funciona para tudo e não tem nada que funciona para tudo. A explicação é plausível, a explicação te gera confiança, só que quando o método científico vai comparar todas essas intervenções, a gente vê que a eficiência, a eficácia terapêutica dessas técnicas não funciona bem assim. Beleza? Um outro exemplo, ventosa terapia. Olha, eu vou chegar na sua hérnia, colocar a ventosa e vai separar a camada superficial da pele, vai liberar a microcirculação, muito analgésico, tirar toxina, desinflamar.
Nossa, que ventosa relaxante. É tão baratinho, né? 60 conto por sessão. Vou fazer 12 sessões desse pacote aí. E o paciente começa a cair nessa cuiuda, vamos dizer assim. Ozonioterapia. Nossa, ele é antibiótico, é antibactericida, ele é anti-inflamatório. Ele vai lá no seu disco e cicatriza a ferida discal. Ozonioterapia não funciona para dor. Os ensaios clínicos controlados aleatorizados, eles existem? Eu deixo a reflexão para vocês. Os testes científicos não suportam a aplicação de ozonoterapia para a dor. A ozonoterapia funciona para a odontologia, para a dentística, não para a dor. Você está infiltrando ozônio na sua coluna, você está fazendo ozônio retal, você está fazendo ozônio pelo ouvido, sabe? Não funciona. É mais uma cuiuda mercadológica para te vender mais um tratamento e te deixar dependente do terapeuta. Falar nisso, muitos terapeutas estão ficando milionários através da aplicação de ozonoterapia, né? Enfim, fica a dica. Então, afinal, como eu vou reconhecer a hérnia de disco e que tratamento eu vou procurar? Bom, primeiro, nem toda dor na coluna é hérnia de disco, nem toda hérnia de disco é cirúrgica. Apenas 4% das hérnias recebem cirurgia. 96% das hérnias são controladas com tratamento conservador e ou história natural do problema. Sim, a crise de coluna secundária à hérnia de disco também tem uma história natural. Você achou a hérnia na ressonância, mas a hérnia já estava lá antes de você ter a crise. Por que eu te digo isso com convicção? Se você for procurar aí estudos científicos do Richard Deyo, ou do Chiu et al., ou do Brigitte et al., que foram publicados em revistas neurológicas e radiológicas, evidenciando que pessoas sem dor também têm hérnia de disco, também têm abaulamento, protusão, espondilolistese e todos esses nomes feios que vocês veem em ressonância magnética, a gente não pode dizer que a dor da sua coluna vem da hérnia. E como eu sei que a dor da minha coluna é da hérnia, Caio? É simples. A sua dor, ela começou na coluna, desceu para a coxa, ultrapassou a linha do joelho, ficou atrás da perna e na lateral da perna, na batata. Ela adormece o seu pé, adormece a sua perna, você sente fraqueza muscular, falseio no joelho. E se a sua dor não ultrapassou a linha do joelho, desceu no máximo até metade da coxa, há evidências que mostram que essa dor não é discogênica, não é secundária, é uma hérnia de disco que está comprimindo o nervo. Caio, como é que eu vou saber isso? Simples, você vai andar na ponta dos pés. Se você foi capaz, a compressão nervosa não pegou o nervo que comanda esse músculo. Você vai andar nos calcanhares. Se você foi capaz, não há compressão nervosa suficiente para inibir a atividade desse músculo, beleza? Então, além da ponta do pé e calcanhar e a localização da dor ultrapassar a linha do joelho e ser mais forte na perna do que na coluna, a gente pode também fazer um teste chamado LASEG. Basicamente, você vai deitar, finge que eu estou deitado aqui de barriga para cima e vai levantar sua perna reta 90 graus. Quando o paciente tem uma hérnia de disco, essa elevação da perna reta só chega até aqui, ó, 35, 45 graus no máximo. E quando a perna chega nessa angulação, a dor que o paciente se queixa no dia a dia é reproduzida. O paciente refere a queixa dele no teste. Caio, mas eu fiz esse teste que você me ensinou e eu tô com dor, meu Deus, é hérnia de disco. Eu sou esses 4% que tem que operar? Não sei, precisamos te testar. Porque por mais que todos esses testes sejam positivos no nosso exame físico, há uma possibilidade de nós colocarmos um movimento específico para você que seja capaz de fazer a elevação da perna ser recuperada. Isto é, o aprisionamento do nervo diminuir, a compressão no nervo, a irritação no nervo diminuir. Existem técnicas de neurodinâmica clínica, onde basicamente nós somos capazes de excursionar o nervo sob as suas interfaces musculares, ligamentares, capsulares e diminuir o aprisionamento neural. Seu problema tem solução e nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, saberemos para quem te encaminhar
para você ter o caminho para a solução do seu problema. Uma coisa aqui você não fica sem: direcionamento. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, me segue no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, porque todos os dias temos vídeos novos para educar a população a controlar a dor sem remédios e sem cirurgias. Um grande abraço, movimento é vida.